Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da IEQ Novos Começos. Eu sou o pastor Natan Pinheiro. E eu sou a pastora Ana Paula. E aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre palavra de Deus, liderança e ensinamentos que vão ajudar você a viver tudo aquilo de novo que Deus tem para sua vida. É muito conteúdo bom mesmo. Por isso, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas. É isso aí. Então fica ligado, porque no episódio de hoje tem muito assunto interessante aqui no podcast da IEQ Novos Começos. Até logo! E no nosso episódio de hoje, nós temos aqui convidados especiais para mim, Natan Pinheiro, e também, eu creio que para a vida de muitas pessoas que passaram pela vida desses dois convidados aqui. Eu tenho amigos, irmãos ministeriais, pessoas que são referência para minha vida e que em muitos momentos me direcionaram para chegar aqui hoje, inclusive estar falando com cada um de vocês. Eu tenho aqui pastor Miguel Silva, pastor, ator, coordenador, né? Uma pessoa aí versátil que tem muitas e muitas habilidades e que tem exercido isso no reino de Deus nesses últimos anos, né? E também pastor Wagner, legendário. Pastor, superintendente, homem de Deus também. E são pessoas que são referências para minha vida. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, pastor Wagner, pastor Miguel. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse podcast agora quer conhecer um pouquinho de vocês, então eu vou deixar aqui à vontade para vocês se apresentarem a partir de agora e a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Amém? Beleza, Natan. É uma alegria estar aqui com você nesse podcast, nesse episódio. E com essa celebridade, né? Pastor Muito Miguel. Não tem, uma alegria o Miguel estar aqui com você. O Miguel sempre muito sábio, né? Sempre muito orientador. Então, sempre que a gente está junto, a gente aprende com o pastor Miguel Silva. Como você falou, ele tem várias atribuições, né? Ator, escritor, compositor. Enfim, um grande amigo, um grande irmão. E também com você, Natan, e ver o teu avanço, o teu crescimento. O quanto o Senhor tem sido bom para com a tua vida, né? E agora numa nova fase, numa nova empreitada. E grandes coisas o Senhor tem para tua vida. Amém, amém. 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 Olá a todos que estão nos assistindo, eu sou Miguel, né, pastor e amigo do Natan, do pastor Wagner. A gente está se reencontrando, né, hoje, depois de alguns anos assim nessa formação, nós três, né. E acredito que a ideia hoje é conversar um pouco, né, sobre ministério, treinamento, evangelismo, discipulado, tudo que rolar por aí. Nós já trabalhamos alguns anos juntos, né, nós três. Às vezes eu e o Natan, às vezes eu e o Wagner, às vezes o Wagner e o Natan. Então, acredito que a gente tem um pouco, sim, para compartilhar, né? Muito bom, muito bom. Esse podcast aqui, que ele é voltado para isso, né? Muitas pessoas, não somente cristãos, estão assistindo, né? Líderes, pastores, pessoas que também querem ter um conhecimento através disso, mas também aqueles que, quem sabe, estão vindo pela primeira vez. E a gente quer conhecer um pouquinho mais. Eu vou fazer algumas perguntas aqui agora, e pra gente poder até falar um pouquinho sobre aquilo que, essa trajetória, né? Pastor Wagner, pastor Miguel, ministério hoje para vocês. O que é ministério para cada um? Eu sei que o pastor Wagner, né, tem uma família, tem filhos, né, tem uma esposa. Já o pastor Miguel, ele tem uma outra visão, né? Ele vem todo esse tempo da vida dele nesse chamado que Deus colocou para ele, em um voto, né, de fidelidade a Deus, e também nesse ministério, assim, aceitando muitas empreitadas, né, como o pastor Wagner falou antes, muitos desafios ministeriais, e com essa visão jovem, com essa visão, entendendo um propósito que Deus deu a ele. E eu queria saber essas duas perspectivas de vida. O que é ministério para vocês hoje? Como vocês entendem a palavra ministério? O que vocês entendem na vida de vocês com a experiência que vocês têm sobre isso? Então, como você falou, Natan, no meu caso, eu sou casado já há 20 anos, né? Fez agora, dia 22 de maio, 20 anos, né, que eu sou casado. Nossa. Sou pai de 2 filhos, do Anthony, que tem 6 anos, e do Augusto, que tem 3, né? Então, a gente está no ministério há 20. Então, casei e saí pro ministério, né? Então, o Senhor, Ele me chamou muito novo. Eu tinha isso no coração, né? Eu via os pastores pregar e eu dizia, um dia eu quero ser igual a esses caras. E o Senhor concedeu isso, né? Me deu a graça de entregar nas minhas mãos, eu não digo nem um ministério, mas um chamado, né? Um chamado no qual nós temos aí respondido ao Senhor desde então, desde que a gente casou, eu e minha esposa, a gente tem juntos, né, feito a obra do nosso Deus. Mas o ministério mesmo que o Senhor concede a gente é algo, para mim é algo muito especial e muito
Pra mim é o que eu tenho, assim, não vou dizer o mais importante, porque o mais importante é a minha família, Deus é a minha família, né? E depois a igreja, mas o ministério é primordial pra me deixar vivo, né? Talvez hoje, se me tirasse um ministério, vamos dizer assim, se um homem pudesse fazer isso, claro que um homem não pode fazer isso, porque o ministério quem dá é Deus que coloca, né? Então é só ele que pode tirar. Então tiraria o meu fôlego, né? Hoje eu vivo por isso, não pelo ministério, mas por pregar o evangelho, por levar as almas até o Senhor Jesus, né? Por conduzir pessoas até o Senhor. Então isso, o ministério pra mim é responder aquilo que o Senhor Jesus colocou, né, na minha vida, né? Aquilo que o Senhor me entregou. Muito bom. E quando foi assim que o senhor percebeu na sua trajetória, na sua história, que havia esse chamado pra sua vida? Quando foi que caiu essa chave, que caiu essa ficha, né? E Sim. virou essa chave assim na mente, a ponto de você dizer, não, peraí, eu tenho um chamado de Deus pra minha vida. É isso mesmo. Desde muito novo, né, Nathan? Desde quando eu tava lá na adolescência, né, cara? Então eu nasci num berço evangélico. Minha mãe evangélica desde sempre e eu nasci na igreja, dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Então queimava muito no meu coração trabalhar na igreja, fazer algo pelo Senhor, servir, né, na igreja. E quando eu fui aprendendo sobre a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, que Jesus servia, despertou no meu coração de servir também. Então quando a primeira vez que eu estive no meio de pessoas, que eu pude falar de Jesus, ardeu no meu coração, queimou meu coração e eu vi que eu influenciei pessoas, desde então eu não parei mais. Então, quando que foi? Quando realmente tive um encontro ali com o Espírito Santo queimando no meu coração, e aquilo que eu falava, quanto mais eu falava, mais eu me apaixonava por aquilo que eu fazia. Então, ali despertou, já na adolescência, né? Ali saindo de criança para adolescente, ali de junior para adolescente ali, né? Então, desde lá dos meus 13 anos, mas realmente foi esse queimar, sabe? Foi quando a gente começou a entregar aquilo que o Senhor já tinha colocado dentro de nós, que as pessoas começaram a sentir, disse, realmente eu tenho algo que Deus colocou na minha vida e desde então eu vim entregando isso, transbordando isso. Muito bom, muito bom. Pastor Miguel, ministério, na sua visão, e também já citando aqui agora, aproveitando porque eu conheço um pouco da sua história, né? Quais são as principais dificuldades que você enfrentou e que mais, assim, você disse assim, não, peraí, eu devo continuar porque Deus está nisso, né? O que é ministério para você e o que validou você diante das principais dificuldades? Então, biblicamente, né, ministério é serviço, né? É um serviço que você faz. E geralmente está relacionado a alguma coisa que você faz para a igreja, para os salvos, né? Então, é um serviço dentro do reino, dentro da igreja. Quando eu digo igreja, não só a instituição, a religião que você está, a denominação, mas a igreja de Cristo como um todo. Então, geralmente é um serviço que você faz, que já está ligado a um dom que é dado a você, né, por Deus, e as suas habilidades naturais. A gente vê desde criança que já tem habilidade para trabalhar com coisas manuais, outras para liderar, outras para falar. Então, esse combo das habilidades naturais, o dom que é dado por Deus, né, e o serviço que você faz na igreja é o teu ministério, né? E é importante sempre salientar que evangelizar não é um ministério em si. Porque evangelizar é um mandamento, né? Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar evangelho a toda criatura. Então, evangelizar não é uma coisa que você faz para a igreja, gera um resultado na igreja, mas não é para a igreja. Ministério é para a igreja, é na igreja ou com a igreja, né? Evangelismo já é uma coisa fora. É para o ímpio, para o não crente, é para salvar o não crente. Então, geralmente, a gente ouve algumas pessoas falando assim, mas é evangelismo, missões, pequeno grupo, célula, não é o meu ministério. Não é mesmo, porque não é o ministério de ninguém. Verdade. Evangelismo é mandamento para todo crente. Quando você recebe a salvação, você já recebe junto a missão de levar essa salvação para outras pessoas. Então, uma coisa é cumprir o ID, cumprir o mandamento de ganhar almas, e outra coisa é desenvolver o seu ministério. Por exemplo, um ministério de ensinar, de liderar, que é o que nós três fazemos, né? Esse podcast é um trabalho ministerial, é um serviço ministerial para edificar as pessoas que vão assistir. Mas é para crente. Esse assunto, esse podcast é para crente, é para edificar a igreja. Nós vamos ganhar alguma alma nesses minutos que vão passar aqui? Não. Nós vamos edificar a crente.
Então, essa separação, essa colocação precisa ficar bem clara, porque nós que trabalhamos com a igreja, a gente geralmente ouve isso, né? Você vai falar pro irmão que toca guitarra no louvor, irmão, você tem que evangelizar, tem que vir no evangelismo domingo à tarde, tem que estar num pequeno grupo, ganhar a sua família para Cristo e tal. Aí ele fala logo, pastor Miguel, mas o meu ministério não é evangelismo, é tocar guitarra no louvor. Então eu digo, amém, irmão, é verdade, o teu ministério é tocar guitarra. Mas o mandamento que você tem que cumprir, que é uma das únicas vezes, ou se não a única vez que a Bíblia usa a palavra obrigação, né? O apóstolo Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho, porque me é imposta essa obrigação. Nem servir Jesus não é obrigado, nem ir pro céu não é obrigado, nem batizar não é obrigado, nada é obrigado. Agora, depois que você converte, é obrigado ganhar almas. Exatamente. Né? Então, é preciso deixar isso claro, eu já Muito tô bom. puxando logo a sardinha aqui pro meu lado, porque evangelismo não é ministério, evangelismo é mandamento. Muito bom. Então, assim, eu tô há 17 anos, né, servindo na igreja em tempo integral, auxiliando pastores. Então, eu tenho muito essa área de treinamento de líderes, de edificação de pessoas já crentes, né? Mas eu tenho que sempre me cuidar para ver se eu tô ganhando alguma alma. Porque senão eu acabo passando anos e anos servindo crentes, servindo a igreja, e acaba que não ganha almas, né? Como é o risco de muita gente, inclusive pastores. Que Jesus mesmo falou, que um dia essa galera vai chegar lá no céu e vai dizer, mas a Exatamente. gente expulsava demônio, a gente curava enfermos. Ele vai dizer, galera, vocês entenderam tudo errado, eu não conheço vocês. Né? Então, mas por quê? O que nós não fizemos? Eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber, eu tive nu, não me vestiram. Né? Mas quando foi isso? Quando que o senhor estava nu? Quando o senhor estava nu? Tudo que vocês fizeram, menor dos pequeninos, vocês fizeram a mim, que deixaram de fazer pra mim. Então, ministério pra mim é um trabalho que eu tô fazendo pra igreja, para os crentes. É dentro da igreja, é treinar líderes, é edificar pastores, auxiliar pastores. Mas não substitui o mandamento de ganhar almas. Uma diaconisa pode ficar 20 anos na igreja, varrendo, limpando, servindo, expulsando o demônio e ir pro inferno porque não ganhou nenhuma alma. Porque se é um mandamento ganhar alma, quem não cumpre mandamento tá pecando. Né? Então, a gente pode perder a salvação, inclusive, por não ganhar almas, né? Amém. E o que você falou da dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade de todo mundo, principalmente no início, até você conseguir legitimar o teu ministério, até você conseguir validar, é a capacidade. Eu acho que todo mundo, em algum momento, principalmente no começo, quando você é mais jovem, quando você está começando, é imaturo, inseguro, com pouco conhecimento, pouca experiência, você subestima a tua capacidade. Né? Será que eu consigo? Será que sou eu? Aí você começa a olhar para tuas falhas, para tuas limitações, né? Para tua idade, para as tuas condições e em todo momento acho que alguém já se questionou e pensou em largar por julgar não ser capaz. Inclusive em histórias bíblicas a gente vê isso, né? Gideão, Jeremias, né? Então, eu acredito que eu tenho, assim, esse desafio constante, sabe? No começo, muito mais, e hoje ainda eu tenho. De toda vez me sentir incapaz para fazer alguma coisa que parece ser muito grande para uma pessoa como eu. E aí, isso te obriga a criar uma dependência de Deus. Né? Então, você começa a criar uma dependência de Deus. E aí você chega num estado de maturidade que você entende que não é você. Né? Que não é você. Então você vai pequeno, sem condições, falando um pouco errado, não sabendo, fazendo aquilo pela primeira vez, apesar de ter, sei lá, 20, 17 anos de experiência, mas sempre vai ter uma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Né? E aí você vai com medo mesmo, porque você sabe que é Deus que está fazendo, não é você, como o apóstolo Paulo falou, né? Nós temos esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém? Já tô falando demais. Amém. Mas é uma grande verdade, né? A gente muitas vezes, e eu acredito que isso é uma realidade de muitos, tá? Pastor Wagner, Pastor Miguel. Tem muito pastor pastoreando igreja e não entendendo a diferença entre ministério e a nossa missão, que é o nosso evangelismo. Então, e eu digo isso dentro da sua própria casa, né? O pastor Wagner tá aí, sabe o que é isso? A gente foi pro Legendários agora, né? E traz muito isso na nossa casa. É a nossa primeira igreja, né? É o nosso primeiro ministério. E existem hoje, pastor Miguel, eu acredito que muitas pessoas que ainda essa realidade não caiu. Que bom que você falou sobre isso. E já vou entrar nesse outro assunto também, nessa outra pegada aqui. Pastor Wagner, ser pai, ser esposo, né, marido, e ser pastor. Como que você lida com isso? Como é que é isso pra você hoje, nesse tempo todo de ministério que você tem?
O meu primeiro filho tem 6 anos, né? Então, desde que ele nasceu, as minhas prioridades como ministério, como igreja, mudou, né? Então, hoje, desde que eu entendi bem essa questão do casamento, essa questão da família, né? Eu sempre coloquei eles em primeiro lugar. Então, hoje, nada me tira deles. Primeiro é eles. A igreja tá precisando de mim, mas eles estão bem? Eles estão sendo cuidados? Eu já supri o que eles precisam? Porque um dos grandes problemas hoje, além desse problema no pastoreio de não ganhar almas, que isso é uma coisa que o Miguel falou que Uma grande verdade. bateu no alvo, né? Porque hoje a pastorada, a igreja, querendo ou não, ela te dá um certo conforto, algumas, depois que você estabiliza o teu ministério, né? Chega num nível, né? Então essa pastorada, eles acabam... Hoje eu coordeno 24 pastores, então eu sei do que eu tô falando. Conhecimento e causa. Então chega naquela situação, Miguel, e aí eu só vou administrar, só que não é isso que Jesus quer. Jesus quer os pastores operantes. Jesus quer os líderes ganhando almas. Jesus quer a igreja se movimentando, né? Diante disso, a pastorada os líderes ficam mais tranquilos e às vezes eles não priorizam o que precisa ser priorizado. Então, não prioriza ganhar almas e depois não prioriza sua família. A minha família em primeiro lugar. Eu não troco tempo com a minha família pelo tempo da igreja. Cara, não vou trocar. Porque eu tenho visto muitos pastores bem-sucedidos fora e dentro fracassados. Né? Então, assim, como que eu lido? Segunda-feira é o meu dia com eles, não abro mão. Se o irmão morreu, vai um auxiliar fazer o fúnebre, né, cara? Não tenho como abrir mão da minha família, sabe? Porque se a gente negociar esses princípios, vai dar ruim lá na frente, né? Os princípios vão quebrar a gente, como se fala. Então, assim, eu priorizo muito a minha família, mas também cuido muito da igreja. Eu trabalho bastante durante a semana na igreja. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de atender o povo, mas eu priorizo. Se todo pastor, todo líder priorizar o seu casamento e os seus filhos, eles vão ter uma igreja madura e fortalecida. E outra, a igreja, ela é o espelho do pastor. Muito bom. Não adianta o cara ser uma águia em cima do altar e lá na família tá tudo arrebentado. Não adianta. Ele precisa ter a sua estrutura bem estruturada para poder estruturar a igreja. Muito bom. Então, mais ou menos assim que eu lido, priorizando a minha família. Muito bom. Miguel? Viu, só ainda sobre isso que o pastor Wagner colocou, é a questão do pastor, né? Porque é diferente do cristão, do líder, enfim, um pastor titular ou auxiliar. Eventualmente, esse pastor, ele vai pregar no domingo uma mensagem evangelística, ele pode fazer um apelo, e alguém não crente que esteja nesse culto venha receber Jesus como Salvador. É possível fazer um evangelismo dentro da igreja. Só que geralmente essa alma que tá ali, que vai receber Jesus como Salvador na pregação do pastor, foi alguém que trouxe. Então ainda assim eu considero problemático quando o pastor só consegue evangelizar dentro da igreja, através de uma pregação evangelística, pessoas que outras pessoas trouxeram. E não ele, entendeu? Então, porque toda a mensagem evangelística, até no Antigo Testamento, ela está relacionada a um movimento físico, a um deslocamento geográfico. Em Salmos está escrito, aqueles que levam levam a semente chorando, voltarão. Então é movimento, é ir e voltar. Depois, os pés calçados para a pregação do evangelho. É os pés, né? Não é os lábios. Por que pés? Porque você vai, porque você anda. Que você vai a algum lugar, né? A parábola do semeador, que vai pelo caminho jogando sementes. Toda vez que se fala de evangelismo, se fala de um deslocamento, de um movimento que acontece fora da igreja, fora do templo, fora da congregação. Então é nesse quesito que eu tô colocando, né? Porque a gente é relativamente jovem, então pode parecer que a gente tá até mesmo julgando, né, o trabalho de outros pastores até mais velhos que nós, ou com mais tempo de ministério que nós. Mas é biblicamente que eu tô falando. Não é suficiente um pastor ganhar almas esporadicamente num sermão evangelístico dentro da igreja, uma pessoa que nem foi ele que trouxe. Né? E aí, como ele também está na gestão dessa igreja, ele tem que se preocupar do quanto ele está mobilizando a frente evangelística da igreja. Né? Todo pastor tem que saber responder. Chega na igreja dele, né? Vocês dois são pastores de igreja, eu não sou, né? Eu sou auxiliar. Se alguém chegar e perguntar como
se ganha almas na igreja do pastor Natan? Como se ganha almas na igreja do pastor Wagner? Ele tem que saber responder. Na minha igreja eu tenho um programa, um sistema organizado, eu formo líderes, eu vou pra lá, eu vou pra cá, a gente tem um movimento. Esse é o programa evangelístico da minha igreja. Se você tem programa pra tudo, pra mídia, pra discipulado, pra voluntário, pra louvor, pra teatro, blá, 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 e não tem um programa claro de evangelismo, essa igreja tá falhando miseravelmente na missão, né? Muito bom. Muito bom. Eu não acredito na obra do acaso. Por acaso que estão falando desse assunto. Não, cara, eu acho que esse assunto aqui é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Eu acho que o Senhor está querendo despertar alguma coisa com esse podcast. Né? Amém, Porque pastor. se nós encontrarmos líderes e pastores apaixonados pelas almas, por esse movimento que o pastor Miguel fala de ir e vir, a igreja de Cristo ela vai estar funcional nessa terra. Eu não Amém. vejo hoje, Natan, a igreja, e eu falo da igreja brasileira, tá? Não falo só da nossa denominação, no caso, né? Mas ela muito estacionada. Eu vejo ela não tão funcional. Né? Por quê? Por causa disso. Por não ter esses pastores, esses líderes, pastor Miguel, que faz a frente. Cara, lá eu não deixo os grupos saírem na minha frente. É eu que vou puxar eles. É eu que Amém. vou estar com Inclusive, eu eles. vi um story do seu Instagram esses dias, o senhor fazendo evangelismo, né? Com a. Sim, na acho rua. que é isso na rua, e Isso. com um panfletinho na mão, né? Exatamente, E exatamente. achei muito. Achei incrível. Foi ali no Dia das Mães, né? A gente Isso. entregava o presente para as mães e orava pelas mães e ganhamos algumas almas e batizamos ali Glória a naqueles Deus. dias na igreja. Glória a Deus, que bom. Foi Que bênção. E tem um efeito disso que é a igreja pós-globalização. Nós somos, né, mais 30, a gente veio analógico, né? A gente nasceu no analógico e atravessou para a era digital. Então, quem já está nascendo no digital, esses novos grupos de jovens, novos grupos de adolescentes, tem essa barreira da globalização. A globalização nos acostumou a não movimentar, a fazer online. Se você pode pedir uma comida em casa, pede para quem ir no restaurante, né? Se você pode comprar na Shopee e receber em casa, para quem ir numa loja física. Exatamente. Então as pessoas estão transferindo isso pro evangelismo, né? Tem uma boa mídia, publica um story, hoje tem novena, hoje tem culto, hoje tem célula, e não sai para entregar um panfleto, não sai para bater num portão de porta em porta, convidar o vizinho que mora do lado da igreja, o vizinho que mora do lado da tua casa, né? Perdeu-se aquele humanizado, né? Sim, Isso. é o movimento. Isso. A pessoa tá deitada numa rede em casa e... eu já convidei pra célula. Ela disparou um monte de stories em grupo, em status, e acha que isso é o evangelismo, né? É. Não é a ponta do dedo que foi preparada pra pregação do evangelho. É os pés Show. calçados pra pregação Forte. do evangelho. É movimento. Se você não tá se deslocando geograficamente, se não tem movimento, não tem evangelismo acontecendo. Amém. Verdade. E sabe que Boa. foi bacana isso que o pastor falou sobre a questão de, poxa, esse podcast aqui tem um propósito, Deus está movimentando as coisas, porque quando eu criei aqui, quando nós modulamos, né, a Meet Sim. Store aqui, para se tornar o espaço que é hoje, eu sempre falava muito para minha esposa, né, que Deus nos abençoe, que Deus prospere, que Deus dê condições, que Deus traga as pessoas certas, mas para que esse lugar também seja um campo missionário. Então, quando foi pensado em criar o podcast para a gente poder falar sobre ministério, sobre Jesus de alguma forma, eu creio que hoje também, nessa era que nós estamos de, como o Miguel falou, a era digital, sejam as redes sociais, né? Enfim, essas ferramentas que nós temos, elas também podem se tornar, Sim. né, uma ferramenta para evangelizar pessoas, Sim. para falar do amor de Jesus para pessoas, né? Então, que bacana, eu creio muito nisso, e é nessa palavra que a gente se move para fazer tudo isso acontecer. Amém. Pastor Isso. Miguel, agora pegando aqui, eu falei sobre família. Agora, uma pergunta bem interessante que eu acho que é bacana e que muitas pessoas vão gostar de ouvir sobre isso. Como é conduzir ministério? Como é ser um pastor? Como é ser também um ator, né? Que eu sei que você mesmo sendo solteiro, né? Como é isso hoje? Porque é um tabu, é um assunto, né? Muitos pastores dizem assim, não, mas para ser pastor tem que ser casado. Mas para ser pastor tem que ter... Não, eu acho que Deus, ele levanta pessoas, né? Para um tempo certo, para uma esfera certa, para ele poder se movimentar, como você falou. Mas é importante que você traga isso para nós hoje. Como é aí no teu coração, como é na tua visão hoje ser um pastor, né, solteiro? Já foi mais problemático. Como eu falei aqui, a gente veio do analógico, né? Então, no começo, quando eu fui a primeira vez consagrado a pastor e fui trabalhar em Belém do Pará, eu tinha 19 anos. Então, era mais problemático, tinha um tabu maior. Hoje a gente vê que tem uma aceitação melhor, né? E principalmente se você é eficaz naquilo que você faz, você é frutífero, né? Tem conhecimento, tem sabedoria. E eu acredito que casado ou solteiro, esse não é o critério que valida um chamado pastoral.
né? Tanto que a Bíblia não deixa isso claro, que uma pessoa precisa estar casada para ser um pastor. Agora, a pessoa que mais falou sobre casamento foi um solteiro na Bíblia, que foi o apóstolo Paulo. Né? Foi uma das pessoas que mais falou sobre casamento. E inclusive aconselhou, olha, que se não conseguir ficar sem se abrasar, então casa, né? E quem puder ficar solteiro, fique. Porque isso é um fato. Quem casar, quanto melhor quiser que seja o casamento, mais tempo vai ter que dedicar para esse casamento. Vai ser prioridade, tem que ser. Então essa pessoa realmente vai ter uma parcela de tempo, de energia, de dedicação menor do que o solteiro. Por exemplo, eu terminei um curso, né, em São Paulo e vim para Chapecó. Eu moro dentro da igreja e sirvo em tempo integral. Não tenho segunda, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, o meu tempo é para servir na igreja. As pessoas chegam antes do culto, tomam café na minha casa, eu faço reunião na minha casa, eu faço célula, eu faço a tarde da bênção, eu faço a novena da manhã, eu faço o culto do domingo de manhã, eu faço ceia, faço teatro, faço reunião depois das 10. Porque o meu tempo é esse. A não ser cuidar da minha saúde, descansar, jogar um LOL, né? Mas o resto é servir na igreja, cuidar da igreja. Então, eu acredito que eu consigo render num sentido não de qualidade, mas no sentido de quantidade. Eu consigo fazer mais porque eu tenho mais tempo disponível do que pessoas que estão casadas. E tá tudo bem, cada um tem o seu estilo de vida, o seu ministério, né? Mas Miguel Silva, eu não tenho nenhum problema. Se me chamassem, vai pregar num jantar de casais, eu vou. Amém. Vai pregar numa reunião da melhor idade. Amém. Vai pregar no grupo de mulheres. Vou, não tem problema nenhum. Vai cuidar ali dos juniores. Porque eu não coloco esse símbolo, essa limitação. Eu sou solteiro, não posso ir lá. Eu vou falar da palavra de Deus, do que tá dentro da palavra de Deus e pronto, e amém. Amém, muito bom. Eu acho que isso aí que é uma direção importantíssima, né? Porque realmente hoje, quando fala sobre pastoreio, muitas pessoas olham de baixo em cima, né? E dizem, não, mas peraí, ele não tem família, ele não é casado. Eu acho que não é sobre quem a gente é, mas é quem Deus nos torna, né? E como ele opera através da nossa vida, né? Acho que essa é uma... E o pastor Miguel, não porque ele tá aqui, né? Mas ele é diferenciado, né? Ele nos admira por tudo que você já viveu e se manter, né, Miguel? Você estava agora numa das maiores escolas do Brasil fazendo teatro, né? Então, Sim. Se manter lá como um pastor, como um teólogo, como é que foi? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu fiz uma especialização em atuação na Escola Estadual de Teatro de São Paulo. Então, realmente é um ambiente onde você... né, tem ali várias coisas divergentes do que a gente acredita. E é importante falar sobre isso. Eu sou ator profissional, tenho DRT, já gravei série, já gravei publicidade, fiz espetáculos profissionais. E isso é totalmente possível, né? Desde que você mantenha um parâmetro e esteja seguro do que você acredita, né? Claro que você sempre vai ter que estabelecer limites. Para todo mundo é estranho. Quando eu chego no teatro, né, no ambiente artístico, e falo que sou pastor, trabalho numa igreja, sou formado em teologia, causa um impacto para os artistas. Quando eu chego na igreja e digo que eu sou ator, causa um impacto para os pastores, para a igreja. Então, eu acredito que essa versatilidade é muito boa. E eu acho que é isso um pouco que não me deixa ficar alienado. Né, alienado ao ponto de me perder dentro de casa. Eu acho que olhar o mundo lá fora, ver as mudanças de comportamento, as evoluções do pensamento humano, me enriquece muito para vir para dentro da igreja e provocar essas discussões dentro da igreja. Show. Muito bom. Pastor Wagner e Pastor Miguel, agora essa pergunta aqui é para os dois, né? Mas pensando assim sobre a questão, tudo isso que vocês estão falando, querendo ou não, gera... um posicionamento, né, da parte de cada um de vocês, com as experiências que você tem, e posição pode gerar influência, né? Quando a gente se posiciona, a gente pode influenciar. E como que vocês lidam com isso hoje no ministério, a influência? Em algum momento vocês já sentiram assim, poxa, eu estou influenciando pessoas, e como que vocês lidaram com isso, a questão da mudança de mentalidade, né? Hoje a gente está num mundo também, em uma geração em que existem muitas pessoas que vendem o que não são, que falam do que nunca viveram, né? E que apresentam o que na verdade não é verdade. Então, como que vocês lidam com isso hoje? Porque há uma bagagem, há uma história, né? Quando eu trago pessoas aqui para o podcast, eu cuido muito na questão de não trazer pessoas que não sejam de fato relevantes, né? E que não tenham um testemunho. Então, poxa, eu sei que eu tô trazendo hoje o pastor Miguel, sei que eu tô trazendo o pastor Wagner, eu sei que há uma história por trás disso. E como que vocês lidam com isso, com essa influência na vida de vocês hoje, principalmente quando diz respeito a posicionamento, né? Poxa, preciso me posicionar em algo. Eu sei que isso vai influenciar pessoas.
Como que vocês lidam com isso? Primeiramente, assim, Natan, eu sempre procuro agradar a Deus em todas as minhas decisões. Amém. Em todas as minhas decisões, seja qual for e aonde ela vai repercutir e ecoar. Se eu tô agradando a Deus, ponto, né? Mas na questão da influência, eu procuro sempre estar em lugares que eu possa influenciar. Porque eu sei do que eu carrego. Aquilo que Deus colocou dentro de mim, o que eu estou com a minha como eu estou com a minha família, como eu vivo com a minha família. Então, os meus posicionamentos sempre vão ser pautados na palavra do Senhor. Se aquilo me tira, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão e não está baseado na palavra, eu não vou tomar. Eu não vou. Porque eu sei que quem me chamou foi o Senhor Deus e eu preciso agradá-lo. Então, assim, eu já perdi negócios, não é que eu perdi, não foram feitos, né, negócios por conta do que a palavra ensina. Amizades que poderiam estar comigo não estão porque eu me posicionei pela palavra. Então, meu posicionamento sempre vai ser de um caráter bíblico, sabe? Assim, para preservar aquilo que eu carrego. Mas, por exemplo, quando eu me mudei de Florianópolis para Itapema, eu recebi uma proposta de voltar para Chapecó, voltar para cá. E estar de volta aqui, enfim, e ser pastor aqui. E eu decidi não vir. Porque o meu posicionamento, a minha decisão lá em Itapema iria influenciar outros pastores ou outras pessoas no caminho correto. Então eu sempre, quando eu preciso me posicionar, eu me posiciono pautado na palavra. E aonde aquilo vai tocar, né? No que vai multiplicar o meu posicionamento. Então, sempre que eu... vai falar com pastores, eu tô dentro por causa da influência, para mim poder influenciar, para poder transbordar aquilo que está dentro de mim. E mais ou menos isso, sabe? Não sei se é essa linha, ótimo, né? Ótimo, mas perfeito. Eu procuro sempre me posicionar naquilo que a palavra me ensina. E às vezes dá boa, né? Acaba influenciando um número bom de pessoas, mas às vezes também tem muita gente que se afasta por conta disso, mas para mim não tem problema. Amém. Eu nunca vou ser liviano na condição da palavra para me beneficiar de algo ou para estar em algum lugar ou ganhar alguma coisa, né? Muito bom. Pastor Miguel, influência, amizade... Eu acredito que todo pastor, ele tem que ter essa consciência, que inevitavelmente ele está influenciando. Qualquer coisa que ele faça. Mas isso aqui é minha vida pessoal. Não existe isso. Né? Todos os aspectos da sua vida pessoal, do que você faz, do que você veste, do que você posta, do que você gosta, de onde você vai, tudo isso vai influenciar pessoas inevitavelmente. Então, essa consciência, todo membro do ministério precisa ter. Agora, toda pessoa cristã que segue um líder, ela tem que também ter a consciência que a única pessoa que pode ser seguida sem filtro é Jesus. Porque todos os outros vão falhar em algum momento. Inclusive as histórias bíblicas revelam isso, né? Davi adulterou, Moisés se irou, né? Então Jonas não queria cumprir missão, Pedro negou Jesus. Então nenhum líder cristão humano existente do passado, do presente e do futuro poderá ser seguido sem filtro. Então nós precisamos estar cientes que um dia o Wagner vai errar, o Natan vai errar, o Miguel vai errar, seja quem for, vai falhar, vai errar, né? E aí as pessoas também precisam ter essa consciência de não endeusar, né, pastores, líderes e colocar toda a expectativa e agora o Natan caiu, também vou cair, né? Então eu acredito que é uma consciência que precisa ter de ambos os lados, tanto de quem está no ministério, ter esse zelo, né? Esse zelo com o ministério, com o rebanho, com a obra de Deus. E também do rebanho saber que tem que ter filtro, meu irmão. Você não pode seguir nenhum pastor, nenhuma pastora, nem ninguém sem filtro. O filtro, qual é o filtro? A palavra de Deus. E principalmente Jesus. Né? Jesus é a única referência, o único líder cristão que se pode seguir sem filtro. E ainda sobre essa questão da influência, uma vez perguntaram para Paulo, pode comer essa carne que tá ali no mercado, blá blá blá? Ele disse, olha, comer a carne, legal, beleza, pode. Agora, se você for comer a carne e isso for escandalizar alguém, não coma. Então, às vezes não é nem pecado que nós, pastores, vamos fazer. Mas se você fazer, vai trazer um escândalo. Então, se você é pastor, você vai ter que deixar de fazer coisas que pessoas comuns podem fazer, que nem pecados são, mas porque você é pastor, você vai ter que abrir mão de fazer. E é a grande verdade. Porque se você gerar escândalo, aí o pecado não vai ser comer a carne, vai ser gerar o escândalo.
E Jesus falou: o escândalo vocês sempre vão ter com vocês. Agora, ai daquele que trouxer o escândalo. Então, eu me guio por esse parâmetro, né? Tem coisas que eu faria, que eu considero que não são pecado. Mas se eu fizer isso, pelo menos na frente das pessoas que me seguem, ou na frente da minha congregação, ou publicamente, ou eu postar isso, vai gerar um escândalo. Então não vou fazer. Muito Ou bom. vou fazer sem ninguém ver. Meu Deus, vai fazer uma coisa sem ninguém ver? Vou, gente. E aí, tá tudo bem? Não é pecado, só não vou gerar uma influência a respeito disso. Né? E aí entra várias variáveis aí, né? Jogar LOL, por exemplo, pode ou não pode? Ser ator, pode ou não pode? Mas ator tem que fazer tudo, tem que ficar sem camisa no palco, por exemplo. Pode beber um vinho, não pode? Pode usar uma regata na praia, não pode? Né? A pastora pode usar um biquíni na praia, não pode? Então, meu irmão, se vai gerar influência, não vai, não sei. Então, acha um jeito de fazer que ninguém veja, que ninguém seja influenciado. Ou se não tiver um jeito, então não faça. Porque você pode gerar um escândalo. Muito bom, muito Mas bom. é uma linha muito fina, né? É uma tênue, né? Como é que tu vai fazer escondido, né? Uma coisa que a Bíblia não te ampara. Também não tem como, Isso. né? Não tem... Como é que você vai... Por exemplo, assim, eu digo da minha condição, tá, gente? Que eu sou ator, por exemplo. Né? Fica esse aspecto, por exemplo. Vou fazer um personagem que fuma. Né? Tem um cigarro cenográfico ali e tal. É cenográfico, eu não tô fumando, eu não sou viciado em cigarro, eu não sou um fumante, beleza. Mas o meu personagem fuma. Eu vou ficar 8 finais de semana em temporada aqui no Teatro Municipal de Chapecó, fazendo um personagem que fuma. Eu vou vender ingresso pro povo da minha igreja lá me assistir, do nada eles chegam, eu tô fumando em cena. É pecado fazer isso? Não é pecado, é um cigarro cenográfico, eu sou ator, eu tenho DRT, tô fazendo meu trabalho, tô ganhando cachê, beleza. Mas se a diaconisa da Tarde da Bênção me vê fumando, ou uma foto desse espetáculo caindo, que vai pra internet, né? Sim. Vai gerar um escândalo, um falatório, uma ruptura, né? Na confiança, na maturidade que eu tenho, então é melhor que eu não faça, né? É melhor que eu não faça, entendeu? Mesmo que não seja pecado. Mas é o meu trabalho, é meu sonho, é minha vida. Se você escolheu ser pastor, você vai ter que abrir mão de coisas que outras pessoas não precisam abrir, ponto final, meu irmão. Eu vejo assim, pastor Wagner, eu concordo isso aí. plenamente com o que o senhor falou também. E entendi o ponto de vista do Miguel. Sim. Que é assim, pra deixar bem claro aqui, né? Se for pecado, não faça. Não faça aí. Né? Se vai pecar, Claro, não nem faça. escondido se é pecado. Isso. Agora, se você tem paz no teu coração, que a Bíblia te ampara nas tuas atitudes, naquilo que você faz, né? Mas que daqui a pouco alguém, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, vai se escandalizar por causa disso. Então, faça. Mas faça do teu jeito, com a tua família, né? Com a tua esposa. Eu, por exemplo, pastorei, auxiliei numa igreja um dia, que aquela igreja tinha alguns irmãos que achavam que a árvore de Natal era pecado, né? Então, o que a gente fez? Dentro da nossa casa, colocamos a árvore para os nossos filhos. Isso aí. Entendeu? E a gente viveu feliz para sempre, né? Não levamos para aquela igreja. Mas dentro da nossa casa, a gente sabia que isso não tinha nada a ver, né? É a questão de uma flor, né? Por exemplo, uma vez eu ganhei uma flor e aí eu liguei desesperado para um pastor amigo meu e disse assim, poxa, me falaram que essa flor aqui é do diabo e tal. Eu fiz isso, né? Não tinha essa visão e ele falou, Nathan, se você comprou e pagou, É tua, hein? essa flor não é do diabo, essa flor é tua. Né? E a gente tem que chegar, né? E agora eu vou entrar exatamente nisso, pastor Wagner, já entrar nesse assunto. A pergunta aqui agora é maturidade e legado, tá? Como que você enxerga essa nova geração de pastores? O senhor é superintendente também, né? De uma região, 24 pastores na sua liderança, né? Então, e como que você vê lá atrás o que te fez, assim, a gostar disso que você faz, a ponto de dizer assim, não, peraí, eu vou lidar com pessoas que têm uma maturidade, que têm uma visão diferente da minha, e mesmo assim eu vou lutar com isso para construir um legado para essas pessoas, né? A pergunta aqui é assim, como você enxerga essa nova geração e o que você gostaria que os seus filhos soubessem sobre o que realmente é ser um pastor? Olha que pergunta, hein? Entendi. Top. Eu tava lembrando aqui, já vou responder. Do teatro que você fez lá em Florianópolis, que a Lara da Halitat te assistiu, né? Isso comigo. Eu nem lembro qual era o personagem. Eu fazia um espetáculo Morto Muito Vivo. Foi meu primeiro espetáculo profissional que eu ganhei cachê e tudo. E abri a cortina, eu tava sozinho em cena, numa poltrona, bebendo um copo de uísque.
né, que era Guaraná, mas era um uísque ali, eu tava meio bêbado e tal. Então, eu convidei 62 pessoas, eu vendi 62 ingressos para essa primeira sessão de estreia. Nossa. E aí, foi esse impacto. As pessoas sabem que você é ator. Ouvir que eu sou ator no podcast é uma coisa. Agora, chegar lá no teatro, abrir a cortina e o pastor Miguel tá lá, né? Sem camisa, bebendo um copo de uísque, é outra coisa. Ah, eu tô falando que eu jogo LOL. Mas se a pessoa chegar lá no meu quarto e me ver jogando LOL, é um impacto. As pessoas não estão preparadas, então... É. E a Lara disse que não, que ele não era o pastor Miguel. Quantos anos ela tinha? Ela era uns criança. 2, 3, por aí. Repete pra mim a pergunta, por favor. Legado. Sim. Legado. Como que você vê essa nova geração de pastores hoje, Sim. né? Como que o pastor vê, Sim. pastoreando todo esse tempo? E o que você gostaria, pastor Wagner, que os seus filhos lembrassem e entendessem de o que é ser um pastor? Sim. Como que eu vejo a nova geração? Eu, no meu caso, eu vim de uma escola de muita oração, né? Eu passei a minha primeira igreja foi uma tenda, era uma tenda realmente de lona, né? Claro, uma tenda de lona, né? Lá em Freiburg. E o meu pastor orava muito. Então, eu aprendi a me apaixonar pelo ministério, pelas coisas de Deus orando. Então, Pastor Leonardo. Pastor Leonardo de Oliveira, né? Lá em Freiburg. E nós ficamos 3 anos nessa tenda. Então era assim, frio, geada, Freiburg é uma cidade muito fria. Nós levantávamos de madrugada e ia pra oração. Eu aprendi a ler a Bíblia. Naquela época ali ainda não tinha toda essa tecnologia. Então não tinha IA pra te dar fazer uma organização de esboço. Não tinha, você tinha que ir pra Bíblia. Escrever no caderno, né? Tem lá um caderno que sei lá quantas mensagens tem, né? Então, volta e meia você via ali um pastor, sei lá, se era no YouTube, nem lembro qual era, né, a plataforma, mas a gente assistia alguma coisa assim e tu meio que se inspirava, né? Mas não tinha a tecnologia que a gente tem. O que eu vejo hoje é isso. Eu vejo pastores vindo, mas sem uma estrutura de oração. Pastores que não estão naquele lugar que deveria estar no início. Que tem conhecimento, que sabe sobre a palavra, porém não tem essa substância espiritual, de oração. Eu diria assim que... antes mesmo da formação teológica, teria que ter uma formação lá, cara, de oração, vida com Deus, jejum. Eu vim dessa pegada, né? E é isso que eu quero influenciar. Quando você fala de legado não é herança. O que eu vejo os pastores, o Miguel é o meu filho, então eu vou passar pro Miguel. Cara, não é isso. Não é isso. Herança é uma coisa. Herança, você tem uma casa, você vai passar pros teus filhos, top. Você tem um carro, você vai deixar pra eles. Agora, o legado não. O legado você não passa na mão, você passa no coração. É aquilo que tá no teu coração pro coração dele. Então, o que eu desejo muito pros meus filhos? Que eles olhem pra Jesus, que eles olhem pra Deus, que eles olhem pro ministério com o coração, com aquela paixão que eu tenho aqui. Eu tenho tentado passar isso pra eles, o que tá dentro do meu coração pro coração deles. Só que nem sempre é eficaz. Nem sempre isso vai acontecer como a gente quer, né? Mas o legado é isso. É aquilo que eu amo, por exemplo, Davi. Davi, ele queria muito construir o templo. E o Senhor disse, não, tu não vai construir. Quem construiu foi Salomão, só que ele vem e ele dá pronto a planta para Salomão. Ele diz, meu filho, o que tá no meu coração, eu tô entregando para ti. E Salomão foi e construiu o templo. Muito bom. Porque Davi passou o que estava no coração dele. Então é a paixão, legado é aquilo que eu carrego entregando o teu coração. Sabe? Muito bom. Pegando o gancho aqui agora, o pastor Miguel e o pastor Wagner, vocês conheceram meu pai, né? Meu pai e minha mãe, né? Sim. Então, assim, pra mim, eu sempre digo que eu soube ter... Aliás, eu tive a graça de ter um pai e uma mãe que eles souberam muito bem ensinar sobre Jesus pra mim, né? Isso pra mim é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? É isso aí. E muita coisa que eu faço hoje, por exemplo, a oração na mesa com os meus filhos, foi o meu pai que me ensinou, né? A forma que eu levo, que eu penso assim, que os meus filhos têm que estar na igreja junto comigo, independente se de sol, se de chuva, eles precisam estar junto comigo, né? Porque é muito melhor que eles estejam lá do que em qualquer outro lugar, né? Para eles também construir essa cultura. Então isso foram os meus pais que me ensinaram, né? De ter uma família abençoada, de zelar pela família, lutar pela família, né? Eu lembro que no primeiro desafio que eu tive no meu casamento, eu cheguei pro pai e disse, pai, eu vou separar, né? Porque era uma coisa natural para aquela época, né? E meu pai disse assim, filho, depois que você casou, separar não é mais uma condição para você. Então, poxa, que bacana tudo isso, né? E pegando agora o gancho também, o meu pai, ele fazia uma coisa bem bacana que era assim, a gente tinha que ler a Bíblia todo dia,
tinha que ler a Bíblia. Todo dia tinha que ler, antes de ir para a escola. E ele dizia assim, ó, tem que ler a Bíblia, você tem que orar, porque você vai lá na escola e você vai receber muita coisa para você. Mas se você estiver vazio, você vai se alimentar daquilo. Então você precisa se encher da palavra de Deus, se encher da presença dele em oração, porque quando você chegar lá, essas propostas não vão fazer sentido para você. Lindo, é isso aí. Entendeu? Então, é exatamente isso. E aí, eu chego naquela conclusão que eu aprendi com um pastor há um tempo atrás, que dizia assim, que a nossa liderança ela só vai ser validada e boa diante de 2 aspectos, né? Primeiro, se os meus netos, eles forem alcançados por aquilo que eu ensinei para os meus filhos, então eu sou um bom líder, né? Porque eu ensinar os meus filhos e eles reproduzirem, beleza. Mas se os meus netos forem alcançados por isso, poxa, então valeu a pena, de fato, eu ser um bom líder, um bom pai dentro da minha casa. E segunda coisa, quando eu levo não somente uma geração de jovens, né? A presença de Deus, mas eu também consigo fazer com que esses jovens, eles tenham uma família e as suas famílias consigam servir a Deus depois de você ter querido. Então, poxa, essa parte de legado, né? Quando o senhor fala colocar o coração dentro. É exatamente isso, né? E antes que o pastor Miguel fale, o que eu vejo muito na nossa geração? Os pastores querendo passar as suas igrejas para os seus filhos, né? E aí o que eu vejo os pastores querendo fazer é ensinar os filhos a amar a igreja, amar a obra. Cara, eles têm que amar Jesus. Se eles amar Jesus no ponto que o pai amou Jesus, por que você é um pastor hoje? Cara, eu conheço a tua história. Eu sei de onde você saiu e eu conheço a história do teu pai. E se eu fosse perguntar pra você, o que você gostaria, Nathan? Cuidar das tuas empresas ou ser pastor? Tu ia cuidar das tuas empresas, que é o que dá mais lucro, vamos dizer assim. Mas por que você é pastor? Porque o teu pai deixou um legado no teu coração. Amém, pastor. Porque o teu pai te ensinou a amar Jesus o quanto ele amava. Amém. Então é por isso que você vai, enfrenta desafio e tá aí diante de um desafio que o Senhor vai te honrar e daqui a pouco vai ser uma das maiores igrejas de Chapecó. Amém, em nome de Jesus. Eu creio. Amém, pastor. Amém. Obrigado por ouvir isso e pastor Miguel, agora pegando exatamente isso, nesse mesmo gancho também, vamos levar essa conversa aqui agora. Toda a tua trajetória até aqui, o que você vê até aqui onde você chegou, daquelas coisas que você viveu lá atrás, da tua trajetória, o que você sentiu que talvez você, poxa pai, eu ignorei isso lá atrás. Eu deixei isso de lado lá atrás. Mas hoje, onde eu tô, eu aprendi que, poxa, eu poderia ter feito diferente. Teve algum momento da tua vida que você viveu isso, que você disse assim, poxa, eu vivi tudo aquilo dessa forma, mas eu poderia ter vivido diferente. Tem algum momento que você passou por isso? Tem alguma situação que você até gostaria de contar pra nós aqui sobre isso? Cara, eu acho que tem 2 coisas importantes que eu tenho pensado muito e é uma coisa que eu tenho tentado transferir hoje para as pessoas que eu tô treinando, inclusive pro ministério pastoral. Casar? Não isso. Quando eu fui pro ministério, na época que eu fui, né, que eu tinha 19 anos, eu também fui influenciado por um pastor assim, que era, né, uma coisa muito radical, muito forte. E naquela época, realmente, você precisava fazer uma escolha. Ou você ia totalmente para o ministério, em tempo integral, abandonava tudo. Era essa a escolha. Abandonar tudo e vir para o ministério, ou ficar com a sua vida lá. Na nossa época, ainda, que acho que nós somos essa última geração aí, quem tá ali pelos 30, entre 30 e 40, e você ainda tinha que fazer essa escolha. Eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de softwares, no setor de contas a pagar, já era formado em técnico em contabilidade, estava no 3º semestre de licenciatura em matemática, e do dia pra noite, cheguei em casa, pedi minha demissão, tranquei a faculdade, avisei minha família que eu tava indo para um seminário teológico, morar lá dentro em regime de internato para estudar teologia. Então, era tudo ou nada, né? Era largar tudo para ir para o ministério. Então, a geração de hoje já criou uma consciência que é benéfica se for equilibrada. Que é não abandonar tudo, mas conciliar. Bom, né? Eu posso ser um empresário, eu posso continuar sendo um professor acadêmico, eu preciso ter a minha formação acadêmica, né? E posso ser um pastor, estudar teologia, cuidar de uma congregação, né? Então, hoje, a geração de hoje tem essa possibilidade, que também tem que ter um cuidado para não se dividir entre as 2 coisas e não fazer a obra de Deus com zelo. Se houver equilíbrio, é possível. E é bom que um pastor tenha uma formação acadêmica, tenha um próprio negócio que possa tocar com a família, até para não precisar depender integralmente, financeiramente, que eu digo, da igreja, né? Então, construir um futuro para ele, para a família, para a esposa, para os filhos, quem é casado e até quem é solteiro. Então, eu vejo isso. Eu passei muito perrengue até para fazer a minha formação teológica, porque eu tranquei minha faculdade, saí do meu emprego.
né? E fui na cara e na coragem com 5 parcelas de seguro-desemprego de R$504 na época. Olha só. E o curso de teologia era R$500. Eu ficava com R$4. Nossa. Só que em algum lugar da minha cabeça eu fui convencido de que era assim, que Deus ia me sustentar e blá blá. E amém, me sustentou. Eu fui pra Belém do Pará, do outro lado do país, né? Comi comidas que eu nunca comeria, acho que se eu terminasse de me formar em matemática, nunca teria ido em Belém, enfim. Ganhei almas, discipulei pessoas, treinei líderes, mas também passei muito perrengue, muito. Né? Então, depois que eu já era pastor, que eu fui fazer um curso profissional de ator, tirar o meu DRT, fazer espetáculo profissional. Depois que eu fui me profissionalizar, já fui em outra área e tudo. Mas não precisava. Eu podia ter terminado minha faculdade de matemática, talvez. Teria uma estabilidade, possivelmente. Qualquer lugar que eu chegasse para servir na igreja, podia pegar 40 horas, 20 horas de aula e ter um sustento Exatamente. como professor de matemática. Né? Então, isso é uma coisa que eu penso que faltou. E outra coisa é a pressa da juventude. Eu me tornei pastor com 19 anos. Então, com 19 anos, você quer tudo rápido. Né? Você acha que tudo é rápido. Você joga uma semente e amanhã você quer que ela esteja frutificando. É o fast food, né? Então, hoje, que eu não tô tão velho assim, né? Mas tô com 38 anos, já tô um tempo aí trabalhando na igreja. Eu aprendi que você lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias Exatamente. colherás. Então, eu tenho mais paciência hoje. No começo do meu ministério, eu era mais veloz, mais rápido, mais agoniado, mais ansioso para ter resultados e às vezes era mais impaciente, né? Cortava coisas, interrompia, tirava pessoas. Hoje eu tenho mais entendimento, clareza, que eu acho que é uma coisa que só o tempo traz e as experiências. De você ter menos pressa para que algumas coisas aconteçam, entender o tempo de cada pessoa, que cada pessoa é um mecanismo diferente. O Pedro, você vai lá, chicoteia, o João você coloca no colo. Né? Então você vai aprendendo esses tempos das coisas. Quando a gente é jovem, a gente é ferro e fogo e tal. Então eu acho que foi essas duas coisas que hoje eu tenho mais. Muito bom. Pastor Wagner agora, Pastor Wagner e Pastor Miguel, a gente vai fazer um jogo aqui, tá? De perguntas rápidas. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Aí, Manda brasa. são perguntas nóis. com respostas rápidas. Manda. Apenas a última pode ser um pouquinho mais extensa, tá? Tá. Primeira pergunta. Um versículo que define a sua vida. Cara, eu sou muito da confiança, né? Então, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa Muito terra. bom. Muito bom. Miguel. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vocês nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação vos providenciará também um escape para que possais suportar. Muito bom. Muito bom, É o de perfil verdade. de cada um. É o perfil de cada um. Não tem, né, Vamos cara? lá, mais uma pergunta aqui. Pastor, um conselho que você daria para um pastor recém-casado? Pastor recém-casado. Oxe, tá- Montou no burro, aguenta o trote. É, né? Cara, desfrute do seu casamento. Cara recém-casado. Desfrute do casamento. Se o casamento estiver bem, cara, o ministério do cara vai bem. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Glória a Deus. É isso Muito aí. bom, tá que nem o pastor Ivone. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha que ela vai assistir esse vídeo. Aqui, ó. Miguel, um papel que você sonha em interpretar. Um serial killer. Um serial killer. Uhum. Na lata. Na lata. Na lata, sim. É que isso aí é a Muito vida bom. dele, né? Muito bom. Agora aqui é pros dois, tá? Qual foi, Pastor Wagner, o maior mico que você já pagou no púlpito? Conta aí pra nós que esse aqui pode ser até um pouco maior. Bah, cara, não lembro. O maior mico que eu já paguei no culto, Eu vou cara. dar uma introdução aqui. Eu tinha um pastor amigo meu, o pastor Mário. Conheceu Sim, o pastor profeta. Mário? É, profeta. Um dia ele fez uma oração, ele disse assim, irmãos, ele foi orar pelos irmãos que tinham problema de visão. Ele disse assim, irmãos, sinto de orar por você que tem problema de visão. Vou orar por você aqui agora. Por favor, você tire os seus olhos e coloque em cima da mesa que eu vou orar pelos seus óculos agora. A igreja inteira parou e pensou, pera, tirar os olhos pra orar pelos óculos. Cara, Vai lá. não foi um dos maiores micos, assim, que isso marcou, né? Eu ainda tô me curando. Não foi no altar, mas eu era obreiro, um dos de ponta de lança da igreja. E foi feita uma cruzada evangelística naquela época, na tenda. E o pastor Parisotto era o pastor que iria ministrar. Cara, aí houve uma manifestação de um espírito mau na vida de uma pessoa. E eu fui expulsar. E quando eu coloquei a mão, aquela pessoa me abraçou. E ao invés de eu expulsar, cara, eu achei que ela ia me matar. Porque ela me apertava muito e ficava me batendo de um lado pro outro, assim, até Nossa. o missionário me enxergar,
né? E ver que eu tava, veio o missionário de um comando e libertou aquela pessoa e me soltou. E aí foi um sarro, porque os obreiros tiravam um sarro de mim. Ah, você é metido, vai lá, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso aí ainda me marca até hoje. Muito bom. Miguel, você? Olha, o mais perto assim que eu consigo lembrar, eu já engoli um inseto ao ponto de ter que parar a pregação. Isso foi no Paraguai, eu estava na cidade de Santa Rita, numa congregação com uma pastora brasileira, uma equipe de estágio de missões, e estava pregando lá em espanhol, inclusive. E aí eu fui com uma camisa fluorescente, verde fluorescente, era uma luz assim, difícil, né? E aí começou a pousar inseto, calorzão no Paraguai, muito inseto na minha camisa. E muito inseto no local, que era um local só coberto, não tinha parede. E aí eu engoli um inseto, tipo uma carocha, né? Assim, e aí engoli mesmo. Tive que parar a pregação, tomar água, tossir, engasgar e tal, e voltar a pregar. Muito bom. Pastores, os dois agora, pra finalizar aqui, eu acho que é uma palavra que dá pra... que vai fechar com chave de ouro tudo que a gente falou aqui agora. Pastor Wagner, Pastor Miguel. Um conselho pra um pastor que tá assumindo a sua primeira igreja hoje, né? Qual conselho? Eu sei que a gente falou aqui sobre uma nova geração, a gente é apaixonado, eu creio que isso é em comum em nós três, né? Apaixonado por almas, né? E o trabalho em células, o trabalho em pequenos grupos, links, enfim, cada um dá um nome, né? Isso é algo que arde no nosso coração. Se fosse possível dar um conselho para um pastor que está começando seu ministério hoje e quer romper, e quer ir para um novo nível ministerial na sua vida, qual conselho vocês dariam? De minha parte, Natan, o conselho que eu daria para esse pastor é que ele anseie e queime, cara, pela presença. Porque o que a igreja de Cristo precisa, cara, não são muitos métodos. Por mais que hoje as nossas igrejas são lindas, a minha igreja mesmo, cara, eu me dedico um monte para deixar aquela igreja maravilhosa, sabe? Que as pessoas tenham uma cadeira boa para sentar, um estacionamento legal para estacionar o carro, sala para criança, todo conforto. Mas, cara, o que uma igreja precisa mesmo de verdade é a presença de Deus. Amém. Porque você lembra quando Deus disse para Moisés que ele não ia com o povo, cara? Porque o povo estava lá adorando um outro Deus, limitaram Deus, né, a um bezerro de ouro. Porque ali não é que eles adoraram outro Deus, eles fizeram um bezerro de ouro e disseram, esse é o nosso Senhor. Então eles limitaram Deus naquele bezerro e Deus não se limita. E aí Moisés, ele vem brabo, desce brabo, né? E Deus diz para ele, cara, eu não vou. E Moisés disse, se o senhor não for, eu também não vou. Então hoje o que tem muito? Tem muita tecnologia, as igrejas maravilhosas, porém, somente com uma unção. E a unção, ela vai te ajudar. Você vai cantar bonito por causa da unção, e você vai pregar bonito por causa da unção. Mas só a presença vai fazer a diferença. E Moisés disse, se o senhor não for, eu não vou. Aí Deus disse para ele, então eu vou. Então se o senhor vai, me mostre a tua face. Me mostre a tua glória. Né? Não bastou Amém. apenas com uma palavra de Deus. Cara, eu sou muito de cuidar de igreja. Você vai lá na minha igreja, você vai ver minha igreja muito organizada, minha esposa também, pastora Linda também. Mas o que nós temos que buscar é a presença. Pastores cheios da presença de Deus vão ser uma igreja cheia da presença de Deus. Amém. Porque não adianta ter uma igreja de um monte de gente mais vazia. Né? Então, Amém. Esse é o meu conselho, que o pastor busque a presença no início, porque aí vai embora. Muito bom. Miguel. Meu conselho é o seguinte, gaste os primeiros anos formando uma liderança madura. Muito bom. Gaste os primeiros anos fazendo isso. Se você quer crescer, não foque em fazer alguma coisa que te fará crescer nesses primeiros meses, nesse primeiro ano. Eu não aconselho isso. Né? Igual, quero abrir células. Não comece abrindo células. Comece formando líderes. Então, um pastor que assume uma igreja tem que treinar uma liderança. Porque a liderança se multiplica depois. Ovelha gera ovelha. E aí eu acho que essa é a problemática de muita gente que assume, que não consegue gastar esse tempo, investir esse tempo em formar liderança. Porque isso não dá crescimento no primeiro momento. Né? É bastante difícil de fazer, formar uma liderança coesa, madura, que tem a mesma visão. Só que, para mim, isso está 100% relacionado ao exemplo de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo inteiro e durante os 3 anos de ministério ele focou em formar uma liderança. E ainda teve uma margem de erro que foi Judas. E depois essa liderança ganhou Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus mesmo não foi a todos os continentes. Ele ficou num lugar cuidando das mesmas pessoas, das poucas pessoas, deixando elas boas, deixando elas treinadas.
e depois elas executaram a missão. Então foi assim que Jesus implantou a igreja primitiva. Qualquer igreja tem que ser implantada assim. Como construir um prédio? Gasta um bom tempo construindo o alicerce. Tu vê uma obra, ela não levanta, não levanta parede, 9 meses, 11 meses, 1 ano. Quando começa a crescer e cresce rápido, quando vê já tá botando azulejo, já tem gente morando. Porque primeiro gasta um tempo fazendo alicerce. Alicerce pra mim é liderança. Muito bom. E os pastores, eles quando eles começam, eles já querem ter um monte de gente, né? Um monte de povo, eles já querem arrecadar, precisam de recursos. E aí eles acabam negociando esses princípios, né? Que é uma liderança bem formada, como o pastor Miguel falou, cara, e uma liderança cheia do Espírito Santo. Pregar, assim, ó, mensagens do Espírito Santo mesmo, mensagens do evangelho verdadeiro, não um evangelho fraco, raso, mas um evangelho mesmo de salvação, o pastor sendo evangelizando, que nem o Miguel falou antes. Cara, não tem dar errado, não tem, vai dar certo, não tem. Muito bom, muito bom. Acho que o conteúdo gerado aqui nesse podcast hoje, eu tenho certeza que vai acrescentar a vida de muitas pessoas. Quero agradecer ao pastor Miguel, agradecer pela disponibilidade, por ter vindo. Pastor Wagner, também é um prazer receber aqui. Eu sei que tá vindo de Itapema, né? Sim. Vai ficar aqui mais uns dias. Sim. E eu creio que não aconteceu isso aqui por acaso, mas eu creio que tinha um propósito e esse propósito está se cumprindo. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Sim. Agradeço também aqui agora, quero agradecer aproveitando esse podcast, porque é o primeiro podcast que nós estamos fazendo, né? Agradecer publicamente, pastor Wagner, por sempre acreditar em mim. Amém. Tá? Tamo junto. Por ter me chamado, talvez, num lugar onde que talvez nem outras pessoas teriam visto, né? Sim. Mas eu lembro que um dia o senhor foi lá na minha casa, junto com meu pai, com a minha mãe. Meu pai fez um risotinho simples, Sim. né? Depois de um culto o senhor pregou, e aquele dia o senhor olhou pra mim e falou que Deus ele tinha um chamado pra minha vida, e eu nunca mais vou esquecer depois disso. E também o senhor gerou a conexão junto com o pastor Miguel, que é uma pessoa que pra mim me discipula até hoje, que tem sustentado a minha vida, a vida da minha família com palavras, com conselhos. Pastor Miguel, muito obrigado. Obrigado por não desistir também, porque talvez teriam tantas oportunidades de desistir, mas resolveram acreditar. Então, eu quero agradecer de todo o coração, dizer que tudo que eu tenho vivido na minha vida hoje, claro, é fruto daquilo que os meus pais colocaram lá atrás, né? É fruto também da minha experiência particular com Deus, mas que vocês fazem parte de tudo aquilo que eu tenho vivido nesse tempo na minha vida, seja na área empresarial, seja na área ministerial, seja no meu casamento. Eu sou fruto de uma palavra, de um conselho e daquilo que vocês colocaram no meu coração há muito tempo atrás e que até hoje tem florescido. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela presença. Agradecer a todos que estão assistindo esse canal, assistindo esse podcast hoje através do nosso canal. Não esquece, você que assistiu aqui agora, de curtir nosso canal aqui, ativa o sininho da notificação, comenta também nesse vídeo e, por final, não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas através da palavra de Deus, através de tudo isso que nós falamos aqui hoje. Um abração, Deus abençoe a todos.